6h32, manhã ensolarada em Porto Alegre, temperatura de 18 graus. Car House, aproveite, Hilux com bônus de R$25 mil. Farmácia São João, Feitec 2025, de 23 a 25 de outubro em Passo Fundo, é nesta semana. CDL Porto Alegre, 65 anos, faz pelo varejo, faz por todos. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Banrisul, o app atualizou, baixa agora e abre a tua conta. SESI, uma iniciativa do Sistema Fiergs. Hospital Mãe de Deus, a medicina e o cuidado por toda a vida. E DAF, Apsul e Setserx, tudo gira sobre rodas, os parceiros do Gaúcha Atualidade. A Petrobras recebeu a licença de operação do IBAMA para perfurar um poço exploratório em águas profundas na região da Foz do Amazonas. Uma licença que era aguardada há meses, alvo de muita pressão política e de polêmica. A Petrobras diz que novas fronteiras de exploração são importantes para assegurar a segurança energética e os recursos necessários para a transição energética justa. E o IBAMA, que demorou a emitir esta licença e tinha resistência ao projeto, afirma que agora a Petrobras comprovou a robustez de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente para esta primeira etapa de perfuração. O Gaúcha Atualidade vai falar sobre esse tema, inicialmente com a Nicole Oliveira, diretora executiva do Instituto Araiara, uma das organizações do Observatório do Clima. Nicole, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Com a manifestação do IBAMA, que autoriza essa primeira fase de exploração, qual a avaliação que a entidade faz? Primeiro sobre os argumentos que o IBAMA traz para a exploração e sobre o impacto ambiental que esse projeto pode causar. Bom, esse licenciamento que foi feito recentemente, ontem, ele foi o resultado de uma pressão política, muito mais do que técnica, né? Vale lembrar que em fevereiro desse ano, 29 técnicos analistas do IBAMA assinaram um parecer sendo contrários a esse licenciamento. Essa região é uma região muito sensível do ponto de vista de biodiversidade. Nós temos pouco conhecimento a respeito de todo o ecossistema existente ali, porque não foi feita o que é necessário fazer, chamado AAS, que é a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar, e ela foi substituída por uma manifestação conjunta do MMA e o MME, que não analisou a fundo a região, né? Ali é uma região muito importante, não só para a biodiversidade, mas para a pesca industrial, movimenta milhões de dólares todos os anos exportando pescado. Também tem a pesca artesanal, que são mais de 20 mil famílias em toda a costa amazônica que dependem da pesca para sua sobrevivência, e existe, claro, um risco de, caso haja um vazamento ou caso haja algum derrame, de contaminar tanto os manguezais da costa amazônica quanto outros países como a Guiana e o Suriname. Bom, Nicole, um dos argumentos que o governo tem usado é que a Guiana e o Suriname também já exploram petróleo nessa mesma região e que o Brasil estaria perdendo com isso. Pelo menos é o que dizem as autoridades do Amapá, principalmente. Tá, esse poço autorizado, desculpe, fica a 500 quilômetros da Foz. Não é distância suficiente para garantir a segurança? Veja, existe uma confusão, inclusive, do que o governo tem dito. Primeiro que o ministro Silveira falou que a Guiana e o Suriname estão chupando de canudinho o nosso petróleo, né? Isso não existe, isso é uma falácia, porque a reserva que está hoje localizada no Brasil não pode ser extraída desde do Suriname ou da Guiana. O que acontece é que o Brasil tem uma produção robusta de petróleo no pré-sal, né, que são as bacias de Campos e Santos, que ficam localizadas ali no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, um pouquinho do Espírito Santo, e foram descobertas nos últimos anos vários poços novos de petróleo. Então a nossa produção, que o Brasil diz estar em declínio, ela na verdade está em ascensão. Nós temos produzido mais petróleo do que produzíamos 5 anos atrás. Isso sem expandir a fronteira de exploração para a margem equatorial. Então, e nós estamos com uma crise de demanda de petróleo, né? O preço do petróleo caindo, com toda essa questão política internacional, nós não temos uma demanda tão grande assim.
Outro argumento que é usado é que nós precisamos de autonomia energética no Brasil e por isso precisamos expandir novas fronteiras. Mas o que as pessoas precisam compreender é que hoje 40 a 45% do petróleo produzido no Brasil é exportado. Então ele sequer fica no Brasil, não é uma questão de soberania energética, né? Existe uma reserva importante na margem equatorial. Sobre a Foz do Amazonas, a confusão que algumas pessoas fazem é que toda a bacia onde está o Bloco 59 e vários outros blocos ali se chama Bacia da Foz do Amazonas, né? A foz em si do Amazonas realmente está distante, mas tem toda a costa amazônica, naquela região ali, é a maior extensão de manguezal linear do mundo, né? São manguezais muito importantes para a reprodução da vida marinha e da biodiversidade. Se acontece um acidente e esse petróleo atinge a costa e atinge os manguezais, muito difícil reverter os danos. Então o risco é muito grande, o conhecimento é muito pouco ainda e nós não temos uma demanda tão urgente, uma pressa tão urgente para explorar. O que aconteceu e porque a decisão foi ontem, logo antes da COP30, num momento muito ruim politicamente para o Brasil para autorizar essa licença, é que a sonda estava lá e a Petrobras colocou muita pressão porque essa sonda ela tem um prazo para ser utilizada, depois ela tem que ir para um outro lugar e demoraria muitos meses para retornar para lá e o custo seria muito alto porque a Petrobras já tinha contratado essa sonda. Então, o que nós questionamos como Araiara, como instituições do Observatório do Clima, é que como que o preço, né, o valor de uma sonda vale mais do que a segurança das comunidades locais e da biodiversidade e do próprio clima, né? As mudanças climáticas hoje exigem que nós deixemos o petróleo no chão e que a gente faça uma transição justa, urgente, importante, que não está acontecendo no Brasil. Quando o Brasil chama transição energética, ele está fazendo a transição do petróleo para o petróleo, o que não é uma transição. Bom, e diretora, o que vocês pretendem fazer, tanto o Instituto quanto o Observatório do Clima, que é esse grupo que vocês integram, e também como é que vocês estão enxergando a postura da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em relação a esse assunto? Bom, o Observatório do Clima, Araiara, junto com algumas organizações membros do Observatório e o próprio Observatório, estamos entrando com uma ação civil pública contra esse licenciamento nos próximos dias, questionando isso. Produzimos vários dados técnicos contrapondo algumas dos estudos da Petrobras. Eu não posso entrar no detalhe exatamente de quais são os estudos, mas essa ação nos próximos dias será protocolada. Com relação à ministra, ao longo de todos os meses anteriores, ela defendeu muito a descontinuidade do petróleo, criticou a expansão fóssil e disse que a decisão do IBAMA seria uma decisão técnica e não política, né? Eu não sei precisar qual foi a participação dela nessa autorização do licenciamento, mas o que nós podemos afirmar é que a decisão ela foi política e não técnica. Diretora, a exploração do pré-sal, você citou antes, inclusive, teve algumas manifestações já de oposição de entidades ligadas ao Observatório do Clima. Qual seria a alternativa na visão de vocês para a exploração de petróleo no Brasil, à medida em que a exploração na Foz do Amazonas também não é defendida? No pré-sal, essa exploração poderia ser mais limitada? O que vocês defendem para o Brasil continuar atendendo essa demanda que tem de petróleo, tanto na produção nacional como para a exportação, que é o mercado consolidado do Brasil também? Perfeito. Alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, nós desenvolvemos junto ao Sindipetro uma cartilha, que são os princípios da transição energética justa do petróleo no Brasil. E os próprios trabalhadores da indústria do petróleo, e nós como Araiara, nós somos favoráveis a que o pré-sal, né, e os recursos advindos do pré-sal financiem a transição energética justa. Então, o que nós não queremos é a expansão das fronteiras da exploração do petróleo para regiões muito sensíveis. E aí, no caso do Rio Grande do Sul, nós temos a bacia de Pelotas, que tem uma sensibilidade ambiental muito grande, tem um talude de corais importante para a indústria pesqueira e que também tem sido o foco de uma expansão da exploração do petróleo em alto mar. Então, nós temos visto nos últimos anos a bacia de Pelotas, áreas muito sensíveis como Abrolhos, que tem reprodução de baleia jubarte, Fernando de Noronha, muito importante tanto do ponto de vista da biodiversidade quanto dos montes submarinos,
a Amazônia, tanto na costa quanto em terra, esses são ambientes que não devem ter foco de uma expansão da fronteira de exploração. Nós temos encontrado novos blocos no pré-sal. Essa nossa produção, como eu falei, ela está em ascensão só por causa desses novos blocos encontrados no pré-sal. E o que deve acontecer agora é a Petrobras e o próprio governo brasileiro investir muito mais do que estão investindo no momento em transição para novas energias. Por exemplo, a Petrobras detém o conhecimento e a expertise em offshore. Poderia estar investindo em licenciamento de eólicas offshore na costa brasileira. Não estão fazendo. Tem várias outras empresas que submeteram projetos no IBAMA. Poderia estar investindo em biocombustíveis. Também não estão, né? Então, estão muito pouco. Então, o plano da Petrobras hoje não demonstra uma transição e um investimento real para se consolidar como uma empresa de energia e não uma empresa de petróleo, né? A senhora mencionou aqui a Bacia de Pelotas, que é também uma expectativa no Rio Grande do Sul do que vai acontecer com ela, e também projetos de produção de energia offshore. Também temos aqui na Lagoa dos Patos projetos de energia offshore. Seria, para deixar bem claro para os nossos ouvintes, né, o Araiara é contra a tentativa de exploração de petróleo na Bacia de Pelotas. Com certeza. E em relação à produção de energia offshore aqui na Lagoa dos Patos e no próprio Oceano Atlântico, seria um caminho sem danos para a natureza? A questão da eólica offshore, ela depende muito mais de um bom licenciamento ambiental do que da tecnologia em si. A tecnologia das eólicas, ela oferece impacto se o licenciamento ambiental não for bem feito, né? Nós temos visto impactos de energias eólicas no Nordeste brasileiro, por exemplo, que tiveram impactos nas comunidades, violações de direitos humanos, porque o licenciamento foi mal feito, né? Se for uma boa alocação e tiver uma boa análise ambiental de aonde esses projetos são alocados, não há problemas. Ao contrário, é uma energia que contribui muito menos para as mudanças climáticas e promove a transição energética. Em relação à usina térmica aqui de Candiota, diretora, o Instituto estava na Justiça, inclusive no grupo que tentou derrubar a autorização para a operação, mas recentemente essa autorização foi retomada. Como é que está o trabalho de vocês contra o funcionamento da usina? A usina de Candiota? Isto. Perdão. Bom, a usina de Candiota, ela é ineficiente. O carvão que produz, né, ali na região, ele é de baixo poder calorífico e ele depende de altíssimos subsídios. Esses subsídios, para manter Candiota funcionando, eles estão onerando em quase 20% a conta de energia do brasileiro e da brasileira, porque os subsídios advêm do que se chama CDE, que é uma conta paga pelos consumidores. Hoje o Brasil paga a segunda conta de energia mais cara do mundo, né? Então o que nós defendemos para Candiota é uma transição econômica da região, né? Que ao invés de subsidiar o carvão, que se subsidie a atração de novos investimentos, a reconfiguração dos trabalhadores da indústria, que hoje trabalham ali, que possam ou se aposentar antecipadamente ou que possam ser requalificados para outro tipo de trabalho e que a região possa atrair outros tipos de indústria e que possa ter uma economia mais pujante que não dependa do carvão, que é uma energia que já está em declínio e que em breve será descontinuada no Brasil. Nicole Oliveira, diretora executiva do Instituto Araiara, uma das organizações do Observatório do Clima. Obrigado pela participação aqui no Gaúcha Atualidade. Um bom dia e um bom trabalho. Obrigada, bom dia. A gente, inclusive, Jane, pode falar mais sobre o tema do carvão outro dia. Tem projetos tramitando no Congresso, né, tentando liberar a operação de Candiota, que desde o final do ano passado está suspensa e que é um tema que divide opiniões, né? O Brasil precisa também de energia firme, mas há muitas críticas sobre a poluição gerada pela usina aí no sul do estado. É um assunto bem polêmico. Mas para seguir falando ainda sobre a Foz do Amazonas, já está na linha conosco o presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo, Telmo Ghiorzi. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rosane e Jane. Bom dia a todos.
Bom, há pouco nós ouvimos o posicionamento do Observatório do Clima, contrário à exploração de petróleo. Eu queria saber como a Abispetro recebe esta notícia da autorização do IBAMA para esta primeira fase ainda exploratória, né, para identificar se há ou não reserva comercial de gás e petróleo na região da Foz do Amazonas. Bem, o setor recebe, obviamente, com muita alegria, apesar dos 12 anos de demora, né, entre o leilão da ANP dessa área até a licença, foram 12 anos. Finalmente, o Brasil avançou e a gente vai conseguir agora, pelo menos, avaliar se nessa região temos tanto petróleo como já foi encontrado, por exemplo, na Guiana. Se nós encontrarmos, o Brasil escapa da ameaça que sofre hoje de, a partir de 2034, por exemplo, mais ou menos 34, voltar a ser importador de petróleo. Então a gente, com essa licença, a gente abre essa avenida do ponto de vista de política energética e uma outra avenida, que é a avenida de industrialização do país, continuar. Hoje, o setor hoje vive escassez de mão de obra, que é um ótimo problema, todo mundo quer esse problema, e talvez a gente enfrente um pouquinho mais de escassez de mão de obra agora, sobretudo na região norte e nordeste, que vai ser mais afetada positivamente por essa licença, porque a demanda por emprego, embora no primeiro momento seja na região sudeste, em breve teremos uma demanda grande por empregos industriais de alta remuneração na região norte e nordeste. Empregos ainda é a melhor estratégia para uma transição energética justa. Pessoas empregadas têm condição de comprar energia, até mesmo a energia muito cara e ineficiente das eólicas ou das fontes fotovoltaicas. São fontes muito caras, embora mais limpas, mas para quem tem emprego, é menos mal, né? Se você tiver de pagar mais pela energia. Então, o petróleo, além de ser barato, ele aumenta a quantidade de empregos bem remunerados. Então, tem dois efeitos positivos sobre os indicadores socioeconômicos do país. Os danos ambientais apontados pela Nicole do Araiara, um instituto que é contra, e por outros ambientalistas, não lhe preocupam? O senhor acha que há um exagero nisso? Como é que se responde à crítica de que poderia ameaçar desde as baleias jubarte até as populações originárias, os indígenas lá na região amazônica? Bem, o Brasil explora no mar, né, no ambiente offshore, há uns 50 anos. Na região sudeste, na região nordeste, nunca houve nenhum problema. Todo mundo tem a preocupação, sobretudo o setor de petróleo. Esse é o grande setor que está preocupado em prevenir e evitar qualquer problema ambiental. A preocupação é grande e as ações correspondentes para mitigar os riscos são igualmente grandes, muito poderosas. Então, nós temos a preocupação, mas temos o acúmulo de conhecimento para evitar qualquer problema. Então, não temos histórico nenhum. Na verdade, no próprio onshore da Amazônia, numa região chamada Urucu, o Brasil explora petróleo há mais de 30 anos nessa região. Nunca vazou uma gota de petróleo no meio da Amazônia. Nunca teve nenhum problema em regiões, por exemplo, próximo a Búzios, a Cabo Frio, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, o Brasil tem um acúmulo de conhecimento para produzir no ambiente offshore sem risco ambiental, um acúmulo de conhecimento e tecnologia que já vai há mais de 50 anos. Então, nós temos a preocupação, mas temos todas as competências para evitar qualquer problema de ambientais nessas regiões. Bom, presidente, um discurso mais moderado que tem sido adotado é de que o petróleo, de que a energia fóssil, ela vai financiar a transição energética. Mas a forma como o senhor falou ali, falando da energia renovável, da energia eólica, caiu a ligação? Caiu a ligação, Chu. O Augusto Silveira aqui, nosso operador aqui da mesa do ar, nos avisa que caiu a ligação com o presidente executivo da Tranquilo, a gente vai tentar Abispetro. retomar. A gente vai tentar retomar o contato com o Telmo Ghiorzi, que está, inclusive, rebatendo alguns dos argumentos trazidos pelo Observatório do Clima e defendendo a segurança, né, desta fase de exploração
da Foz do Amazonas. Que é o nosso objetivo, né, Chu? Botar os dois lados aqui, né? Fazer os nossos questionamentos, mas também colocar os dois lados, porque este assunto da Foz, da exploração da Foz do Amazonas, tem interpretações bem diferentes, né? E é um debate que muitas vezes pode parecer distante. É lá no norte do país, é na Foz do Amazonas. Mas, primeiro, ele é relevante pelo impacto que traz, eventualmente o impacto ambiental, mas também o impacto econômico. Também o impacto econômico. A gente está falando de algo, Giane, que se confirmado, a expectativa que a Petrobras tem, pode ser uma nova reserva, né? No padrão do pré-sal. Retornou, portanto, o nosso contato com o presidente da Abispetro. Pode dar sequência, Giane, para pergunta ao diretor Telmo Ghiori. Estou de volta. Vou repetir minha pergunta, então, presidente. Tem tido um discurso bastante moderado que fala que a energia fóssil, o petróleo, vai financiar a transição energética, mas pela sua fala anterior, na qual o senhor disse que a energia eólica e outras energias renováveis, enfim, são ineficientes, são muito caras. Eu queria saber a sua posição. O senhor é contrário à transição energética? O senhor é contrário aos investimentos nessas energias? Não, de maneira nenhuma sou contrário, de maneira nenhuma estamos lutando contra. Ao contrário, há várias ações do setor de petróleo na direção do que a gente chama de evolução energética, porque nós não vamos transitar para um mundo que não tenha petróleo, nós vamos transitar para um mundo que tenha outras fontes de energia também. Por exemplo, a eólica offshore. Ela é ineficiente no sentido de que nem sempre tem vento. Nem sempre é necessário o vento, então ela tem uma dificuldade, a energia eólica tem as suas, por ser uma energia variável, ela é cara e tem suas dificuldades, ela encarece a energia para o consumidor, portanto para o povo brasileiro. Mas nós estamos trabalhando nisso, são as mesmas empresas do setor de petróleo que instalam as plataformas, são as mesmas que vão instalar ou estão instalando as eólicas offshore, é o mesmo categoria de empresa. Existe uma das ações da transição energética que chama... a sigla em inglês é CCUS, Carbon Capture, Use and Storage, armazenamento, captura e armazenamento de carbono nos reservatórios esvaziados de petróleo. São as empresas da área de petróleo que fazem essa captura do carbono e reinjeção nos reservatórios vazios do dióxido de carbono que está na atmosfera. Então nós já estamos trabalhando, já tem muitas ações da Petrobras e outras empresas nessa direção, de fazer essa captura e armazenamento do carbono em reservatórios depletados de petróleo. Já existem empresas da área de petróleo pensando em plataformas do futuro que terão pequenas usinas nucleares nas plataformas para torná-las mais eficientes e menos emissoras de CO2. Então, nós fazemos parte da evolução energética e estamos contribuindo, estamos investindo de várias maneiras. Mas não existe uma panaceia, não existe a energia solar ou fotovoltaica ou a nuclear ou a geotérmica é a solução. A solução vai ser um conjunto de novas energias. O setor de petróleo atua em várias delas. Acho que nem cabe se é contra ou a favor. É um processo desejável e inevitável que está acontecendo. Nós estamos contribuindo também para que ele aconteça. A grande contribuição do setor de petróleo a renda do petróleo, uma parte muito considerável da renda do petróleo é usada para fazer novas pesquisas, novos produtos na direção da transição energética. Isso já está acontecendo. Não existe ser contrário. Existe contribuir ou não. E nós estamos contribuindo. 8h55. Telmo, a perfuração ela deve começar imediatamente agora, tem duração prevista de 5 meses. Com base nos estudos preliminares, qual é o tamanho da expectativa do setor sobre realmente esta região ter uma riqueza semelhante ou até superior à que foi encontrada no pré-sal? Bem, o que nós temos hoje, a gente chama de análogo geológico. A geologia dessa região, que vai começar a passar por exploração agora, é parecida com a Guiana. Na Guiana, foi encontrado 11 bilhões de barris. Então, o que a gente faz a melhor estimativa. Obrigado. A estimativa que nós temos talvez a gente encontre também mais ou menos 11 bilhões de barris. Talvez 16, talvez 15, talvez 9. A gente não tem como saber isso agora. O setor de petróleo convive sempre com essa incerteza. A gente chama de incerteza geológica, né? A gente não sabe ainda. Geologicamente é parecido.
em alguns meses ou anos, a gente vai saber qual é o tamanho da reserva que vai achar nesse bloco, né? Pode ser que nesse bloco só exista 1 bilhão de barris, mas outros blocos próximos a esse vai encontrando mais 1 bilhão, até chegar nos 11 bilhões. Nós não sabemos ainda. Por enquanto, nós estamos falando de perfuração de um bloco, que pode ser que tenha, tipicamente, um bloco tenha 1 a 2 bilhões de barris, em situações similares, de novo, análogas geológicas. Na verdade, só saberemos depois que perfurarmos. Bom, isso se for confirmado que existe, se for explorado comercialmente, o que significa do ponto de vista econômico para o Brasil? O Brasil hoje tem 16 bilhões de barris em reservas provadas. Significa que o Brasil tem aproximadamente 15 anos mais 10 anos de 15 anos de produção para frente. A gente chama de razão R para P, né? Reservas por produção. A gente tem 15 anos. Se nós acharmos mais 11 bilhões, a gente aumenta mais ou menos em 10 anos esse tempo. Então temos um aumento de reserva, uma tranquilidade com relação a permanecermos autossuficientes em petróleo. Além disso, a gente está falando de uma expectativa de criação de mais ou menos 300 mil empregos no Brasil, entre empregos diretos e indiretos, para explorar essa região, para explorar e produzir petróleo nessa região. Então a gente tem duas dimensões aí do ponto de vista econômico. O aumento das reservas e, portanto, estabilidade ou segurança energética para o Brasil e geração de empregos numa área que remunera muito bem, que é a área de petróleo. Então a gente tem essas duas dimensões, além de arrecadação por causa de royalties, de participação especial e outros tributos que são decorrentes do setor de petróleo. O setor de petróleo, tipicamente no Brasil, 60% de cada barril produzido transforma-se em arrecadação. Então a gente está falando que esses 11 bilhões aí de barris que forem achados, aproximadamente 6,5 barris de petróleo se transformariam em dinheiro para os cofres públicos, porque é um setor que arrecada muito. Então, tem várias dimensões positivas do ponto de vista econômico. Telmo Ghiorzi, presidente executivo da ABSPetro, Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo. Obrigado pela participação no Gaúcho Atualidade, um bom dia, um bom trabalho. Obrigado pelo convite, até uma próxima. Daí a expectativa, né, de políticos da região norte, com este impacto que a eventual exploração pode levar para a população local, né, exploração que tem consequências também positivas para a economia destes estados da região norte, exemplo do que já teve para o sudeste, especialmente para São Paulo e Rio de Janeiro, com a exploração